O governo federal publicou hoje os detalhes da medida provisória que reonera a folha de pagamento de setores que mais empregam no país. A mudança foi criticada por empresários e parlamentares. O presidente do Congresso vai se reunir com líderes partidários para decidir se devolve a medida provisória ao Palácio do Planalto, invalidando a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto elaborado pelo Ministério da Fazenda foi publicado hoje no Diário Oficial da União, mas as medidas só começam a valer em 1º de abril. Até lá, ficará em vigor a desoneração promulgada pelo Congresso, que permite aos 17 setores que mais empregam pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. A nova medida revoga esse benefício e separa os setores em 2 grupos. O primeiro grupo, formado por 17 setores, que envolve transporte, tecnologia da informação e comunicação, vai passar a recolher em 2024 10% de contribuição patronal sobre o primeiro salário mínimo do funcionário. O valor aumenta ano a ano, até chegar a 17,5% em 2027. No segundo grupo, composto por 25 setores, entre eles construção civil, indústria têxtil e de calçados, além de edição de livros e revistas, as empresas vão recolher 15% de contribuição patronal sobre o primeiro salário do empregado. A tributação também aumenta anualmente, até alcançar 18,75% em 2027. Nos 2 casos, como a medida vale apenas para o primeiro salário mínimo, se o trabalhador ganhar o equivalente a 5 salários, por exemplo, a alíquota cobrada sobre os outros 4 será de 20%. O texto também exige que as empresas que querem receber o benefício devem se comprometer a não demitir funcionários. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Nos bastidores, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, teria ficado irritado com a medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para Lira, a desoneração da folha de pagamento aprovada por ampla maioria por deputados e senadores era um assunto encerrado. Parlamentares também pressionam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que devolva a MP ao Palácio do Planalto. Em nota, Pacheco disse que vai analisar a medida provisória com a Consultoria Legislativa do Senado para avaliar a constitucionalidade da MP. Disse ainda que causou estranheza a desconstituição da decisão do Congresso. O autor do projeto da desoneração acredita que a medida provisória do governo será derrotada se for votada pelo Congresso. O conteúdo é muito ruim, é uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões e, claro, o governo tem que entender que o melhor caminho para se fazer equilíbrio fiscal não é só por aumento de impostos para tentar aumentar a arrecadação e a receita. Nós temos quase um ano debatendo essa lei no Congresso Nacional e não pode, depois que ela é promulgada, vir uma medida provisória confrontando essa lei. Então, isso é um absurdo, isso é uma quebra da harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Esta consultora tributária afirma que a nova medida é uma afronta ao Congresso. A gente tem que prezar sempre pelo princípio da segurança jurídica. Então, quando a gente coloca isso de uma certa forma e a gente faz essas viradas de mesa não tão democráticas assim, isso passa uma mensagem muito ruim para a sociedade, não só sobre a desoneração da folha. Eu coloco isso como um assunto muito mais amplo, porque se aconteceu isso com a desoneração da folha, pode acontecer com qualquer outra medida no futuro. Esse tributarista diz que a medida pode ser judicializada. O Supremo já analisou em outras oportunidades e ele falou, MP não serve para ficar derrubando decisão do Congresso. Existe aí, cada poder tem a sua competência e as suas limitações. Se o Executivo começa a editar MP para confrontar o Congresso, você está tendo um abuso do poder do Executivo de editar essas MPs. Então isso sim pode ser questionado perante o Judiciário. Para esse professor de Direito Tributário, a medida desestimula novas contratações. Uma das matrizes tributárias, que é a folha de salário, que é o trabalho, já é muito onerado no Brasil. A
folha como está hoje, com o alto grau de tributação, é um desestímulo tremendo ao empregador e à formalização do trabalho. Já esse advogado explica que a medida provisória é inconstitucional. A inconstitucionalidade reside no abuso do direito de editar medidas provisórias simplesmente porque houve uma contrariedade aos interesses do governo relativamente a uma questão discutida ao longo de todo o ano legislativo e já encerrada nesta sessão legislativa. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo disse que baixar uma medida reformando decisão promulgada pelo Congresso e sem prévio diálogo prometido pelo Ministério da Fazenda com os setores produtivos é um equívoco. E que este caminho para buscar o equilíbrio das contas públicas é absolutamente inapropriado, tanto pela forma quanto pelo desrespeito à autonomia legislativa. Os setores afetados pela medida disseram em nota que revogar essa lei através de uma medida provisória apresentada no último dia útil do ano, durante o recesso parlamentar e com efeito imediato, significa ir contra esse desejo da sociedade e contra uma decisão firme do Congresso Nacional. E que o encaminhamento de uma MP nessas condições não está em linha com o texto constitucional. Os empresários também acreditam que o teor da MP, como a publicada hoje, terá um efeito prático e imediato de aumentar significativamente o custo da folha de pagamento, desincentivando as contratações e gerando imediatamente demissões. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que a medida vai aumentar o custo dos alimentos no país. Essa política foi aprovada à unanimidade quase no Congresso Nacional e depois o veto do presidente da República foi derrubado, mostrando que o Brasil quer a manutenção dessa política de emprego e renda e que ajuda inclusive a manter comida mais barata na mesa dos brasileiros.